Neurose e psicose. Num trabalho que publiquei recentemente, o Eu e o Id, ofereci uma divisão do aparelho psíquico que nos permite descrever uma série de relações de forma clara e compreensível. Em outros pontos, no que toca ao papel e à origem do supereu, por exemplo, restam bastantes coisas obscuras e não resolvidas. É lícito esperar que o que foi ali colocado se revele útil e proveitoso também para outras coisas, ainda que seja apenas para ver de uma nova maneira o já conhecido, classificá-lo diferentemente ou expô-lo de modo mais convincente. Tal aplicação poderia também significar um vantajoso retorno da teoria cinzenta para a verdejante experiência. Nota de rodapé. Alusão a dois famosos versos do Fausto, de Goethe. Cinzenta é toda a teoria, caro amigo, e verde é a áurea árvore da vida. Falados por Mefistófeles, parte 1, cena 4. Na obra mencionada, caracterizei os múltiplos laços de dependência do eu, sua posição intermediária entre o mundo exterior e o id, e o seu empenho em fazer a vontade de todos os seus senhores ao mesmo tempo. Relacionado a um curso de pensamento vindo de outra parte, que dizia respeito à origem e prevenção das psicoses, ocorreu-me uma fórmula simples que trata da diferença genética mais importante, talvez, que há entre a neurose e psicose. A neurose seria o resultado de um conflito entre o eu e seu id, enquanto a psicose seria o análogo desfecho de uma tal perturbação nos laços entre o eu e o mundo exterior. É justificada a advertência de que convém desconfiar de soluções tão simples para um problema. Além disso, nossa expectativa máxima é que tal fórmula se mostre correta em linhas muito gerais. Mas isso já seria algo. Logo lembramos de toda uma série de percepções e achados que parecem apoiar nossa tese. As neuroses de transferência, conforme todas as nossas análises, surgem pelo fato de o eu não querer aceitar e promover a efetivação motora de um impulso instintual poderoso no id, ou de contestar o objeto a que ele visa. O eu, então, defende-se dele através do mecanismo da repressão. O que é reprimido se revolta contra esse destino, criando, por vias sobre as quais o eu não tem poder, um substituto que o representa, que se impõe ao eu pela via do compromisso, o sintoma. O eu vê ameaçada e prejudicada por esse intruso a sua unidade. Dá prosseguimento à luta contra o sintoma, tal como se defendia originalmente do impulso instintual. E tudo isso resulta no quadro da neurose. Não constitui objeção que o eu, ao efetuar a repressão, no fundo esteja seguindo as ordens do seu super-eu, que, por sua vez, originam-se das influências do mundo externo real que acharam representação no super-eu. Permanece o fato de que o eu se pôs ao lado desses poderes, que nele as suas exigências têm mais força do que as reivindicações instintuais do id, e que o eu é o poder que coloca em andamento a repressão a essa parte do id e fortalece a repressão mediante o contra-investimento da resistência. A serviço do super-eu e da realidade, o eu entrou em conflito com o id, e assim ocorre em todas as neuroses de transferência. Por outro lado, será igualmente fácil, a partir do que até agora conhecemos sobre o mecanismo das psicoses, dar exemplos que apontam para um distúrbio na relação entre o eu e o mundo exterior. No que Maynard chama de amência, uma confusão alucinatória aguda, talvez a mais extrema e impressionante forma de psicose, o mundo exterior não é percebido de modo algum ou a sua percepção não tem nenhum efeito, pois normalmente o mundo exterior domina o eu por duas vias. Primeiro, pelas percepções atuais que sempre podem se renovar. Depois, pelo acervo mnemônico de percepções anteriores que, como mundo interior, constituem patrimônio e elemento do eu. Na amência, não só é excluído o acolhimento de novas percepções, mas também é retirado o significado, investimento, do mundo anterior, que até então representava o mundo exterior como sua cópia. Autonomamente, o eu cria um novo mundo exterior e interior, e não há dúvida quanto a dois fatos: de que esse novo mundo é edificado conforme os impulsos de desejo do id, e de que o motivo dessa ruptura com o mundo exterior é uma difícil, aparentemente intolerável frustração do desejo por parte da realidade. Não podemos ignorar o íntimo parentesco entre a psicose e o sonho normal.
mas a precondição para o sonho é o estabelecimento do sono, caracterizado, entre outras coisas, pelo total afastamento da percepção e do mundo externo. Quanto a outras formas de psicose, as esquizofrenias, sabe-se que tendem a resultar no embotamento afetivo, isto é, na perda de todo o interesse no mundo exterior. Sobre a gênese das formações delirantes, algumas análises nos ensinaram que o delírio é como um remendo colocado onde originalmente surgira uma fissura na relação do eu com o mundo exterior. Se essa precondição, o conflito com o mundo externo, não é muito mais patente do que agora notamos, a razão para isso está no fato de que no quadro clínico da psicose, as manifestações do processo patogênico serem frequentemente cobertas por aqueles de uma tentativa de cura ou reconstrução. A etiologia comum à irrupção de uma psiconeurose ou psicose é sempre a frustração, a não realização de um daqueles desejos infantis nunca sujeitados, tão profundamente enraizados em nossa organização filogeneticamente determinada. Tal frustração é, no fundo, sempre externa. Em casos individuais, pode vir daquela instância interior, no superior, que se encarregou de representar as exigências da realidade. O efeito patógeno depende de que o eu, nessa tensão conflituosa, continue fiel à sua dependência do mundo externo e procure amordaçar o id, ou se deixe sobrepujar pelo id e separar da realidade. Esta situação, aparentemente simples, porém, é complicada pela existência do supereu, que, por um nexo ainda não esclarecido, reúne influências que vêm tanto do id como do mundo externo, sendo como que um modelo ideal daquilo visado por todo o esforço do eu, a conciliação de suas múltiplas dependências. O comportamento do supereu deve ser levado em consideração, o que não se fez até agora em todas as formas de doença psíquica. Podemos, no entanto, postular provisoriamente que tende a haver afecções baseadas no conflito entre eu e supereu. A análise nos dá o direito de supor que a melancolia é um exemplo típico desse grupo, e reivindicaríamos para esses distúrbios o nome de psiconeuroses narcísicas. E não destoa de nossas impressões que encontremos motivos para separar estados como a melancolia das outras psicoses. Percebemos, então, que pudemos completar nossa simples fórmula genética sem abandoná-la. A neurose de transferência corresponde ao conflito entre o eu e o id. A neurose narcísica ao conflito entre eu e supereu. A psicose àquele entre o eu e o mundo exterior. É certo que não podemos logo dizer se realmente adquirimos novos conhecimentos ou se apenas aumentamos o nosso acervo de fórmulas. Mas creio que esta possibilidade de aplicação deve nos animar a manter a sugerida divisão do aparelho psíquico em eu, supereu e id. A afirmação de que neuroses e psicoses nascem dos conflitos do eu com suas diferentes instâncias dominantes, isto é, correspondem a um fracasso da função do eu, que evidentemente procura conciliar todas as diferentes reivindicações, pede uma outra discussão que a complemente. Gostaríamos de saber em que circunstâncias e por quais meios o eu consegue sair, sem adoecer, de tais conflitos que sempre se acham presentes. Eis um novo âmbito de pesquisa, no qual certamente os mais diversos fatores se apresentarão para serem examinados. 2 deles podem ser imediatamente ressaltados. O resultado de todas essas situações dependerá, não há dúvida, da constelação econômica, das grandezas relativas das tendências em luta. E para o eu será possível evitar a ruptura em qualquer direção, ao deformar a si mesmo, permitir danos à sua unidade, eventualmente até se dividir ou partir. Desse modo, as incoerências, excentricidades e loucuras dos homens apareceriam numa luz semelhante à de suas perversões sexuais, cuja aceitação lhes permite poupar a si mesmos repressões. Por fim, há a questão de qual pode ser o mecanismo análogo à repressão, mediante o qual o eu se separa do mundo exterior. Acho que isso não pode ser respondido sem novas investigações, mas ele deve ter por conteúdo, como a repressão, uma retirada do investimento lançado pelo eu.